O que leva um homem a lançar seu caos interior na tela, com uma energia tão feroz, que paisagens comuns palpitam com uma turbulência não dita, desafiando-nos a confrontar o lado mais visceral de nossas próprias vidas? Esta é a atração magnética da arte de Vincent van Gogh, uma força implacável que estilhaça visões superficiais e exige que nos engajemos com a intensidade sem filtros do mundo, inspirando qualquer um que já se sentiu à deriva a agarrar sua própria centelha criativa e brandi-la sem desculpas. Van Gogh não surgiu como pintor atravessando os portões dourados de uma academia. Ele lutou para entrar, embarcando neste caminho aos 27 anos, após uma série de fracassos esmagadores em outras empreitadas que temperaram seu espírito como aço inflexível. Nascido na Holanda, em 1853, cresceu em um lar protestante, onde as virtudes da diligência e da observação aguçada da natureza foram enraizadas desde a infância. Aquelas primeiras caminhadas por vastidões rurais, rabiscando impressões de folhagens e vida selvagem, estabeleceram as bases para uma visão artística perpetuamente ancorada na substância nua e crua do mundo real. Contudo, sua jornada esteve longe de ser linear. Ele aventurou-se como negociante de arte, professor e até missionário entre mineiros destituídos na Bélgica, onde as realidades sombrias de exploração e miséria que encontrou solidificaram seu impulso de retratar a existência em sua autenticidade dura. Em 1880, quando se dedicou totalmente à arte, ele carregava as cicatrizes de falhas pessoais, incluindo desilusões religiosas que o viram ser expulso de cargos eclesiásticos. Essa história não é mero pano de fundo. Ela acendeu um ethos estético que rejeitava o ornamento fútil em favor de uma honestidade brutal, transformando suas pinturas em reflexos potentes de resistência e fragilidade humana. Se o trabalho dele o intriga, mas o jargão técnico parece excessivo, aguente firme. Dissecaremos os métodos e componentes visuais que infundem suas criações com tal poder visceral, tudo em termos claros para ajudá-lo a entender por que sua arte continua a capturar a imaginação em nosso tempo. Desde o início, a metodologia de Van Gogh foi forjada através de uma disciplina autodidata, imergindo-se em textos instrucionais que enfatizavam o domínio sobre formas monocromáticas antes de se aventurar nos reinos cromáticos. Ele refinou suas habilidades através da replicação incansável de gravuras e modelos escultóricos, estabelecendo um alicerce em precisão espacial e equilíbrio que mais tarde permitiu que suas expressões mais tumultuosas tivessem coesão em meio à aparente desordem. Sua produção inicial, elaborada em locais como Haia e Nuenen, ecoava o realismo sóbrio das tradições holandesas, evocando as profundezas sombrias de antecessores como Rembrandt, mas carregadas de uma compaixão contemporânea pelos oprimidos. O esquema de cores era contido, apoiando-se em tons terrosos, marrons profundos, ocres e pretos tintos que espelhavam a essência pesada do trabalho agrário. A aplicação da tinta era rude, quase confrontadora, com acúmulos densos que formavam superfícies tangíveis semelhantes a esculturas em baixo relevo. Esse método de impasto, empilhar o meio de modo que ele se projete do suporte como argila moldada, surgiu como uma assinatura, empregada não por ostentação, mas para incorporar a textura corpórea da terra ou da carne envelhecida. Ele evitava a mera replicação de aparências. Em vez disso, deformava sutilmente as estruturas para amplificar o impacto afetivo, incorporando técnicas lineares como traços paralelos e linhas cruzadas em esboços para sugerir volume e dinamismo. Os contornos eram propositais, frequentemente ousados e contínuos, delineando sujeitos com uma severidade que beirava a austeridade, como se afirmasse o valor inerente da perseverança mundana diante da adversidade. Essa fase inicial espelhava a solidariedade de Van Gogh com os trabalhadores pobres, uma postura enraizada em seus próprios episódios de destituição e alienação. Ele via a pintura como um veículo de consolo, para dignificar as massas invisíveis,
e seus arranjos tipicamente destacavam temas desadornados das rotinas diárias, orquestrados para equilibrar solidez e vazio, criando uma aura de resiliência inabalável. Não se engane, porém, isso não era uma idealização açucarada. Sua representação da realidade era direta, reconhecendo a labuta implacável, desprovida de charme ilusório. À medida que a insatisfação aumentava, no entanto, ela o impulsionou para Paris em 1886, onde o vibrante meio artístico estilhaçou seus preconceitos. Encontrando impressionistas como Monet e Pissarro, ele adotou o toque fragmentado deles, aplicações breves e desconexas que capturavam iluminações efêmeras, em vez de se misturarem em fachadas contínuas. Ele abraçou a prática de trabalhar diretamente da natureza, capturando a transitoriedade atmosférica no local, mas adaptou-a para alinhar-se com sua disposição fervorosa. As tonalidades escalaram em brilho. Ele mergulhou em pares opostos, justapondo azuis com âmbares, dourados com roxos, para gerar uma vibração carregada, uma estratégia derivada de teóricos como Chevreul, mas executada com força primitiva. Durante sua estada parisiense, Van Gogh também experimentou o neo-impressionismo, a precisão pontilhada de Seurat e Signac, onde pontos minúsculos de pigmento puro se fundem opticamente para produzir resultados radiantes. Ele integrou isso seletivamente, empregando a técnica para instilar seus planos com um brilho perceptual, mas logo transcendeu sua frieza metódica, considerando-a incompatível com sua natureza ardente. Em seu lugar, cultivou um delineamento mais flexível, extraído do influxo de estilogravuras japonesas. Aqueles designs audaciosos apresentando expansões planas de matiz, layouts descentralizados e bordas fluídas. Van Gogh as colecionava avidamente, tecendo sua elegância gráfica em seus próprios traços, que se tornaram mais ondulantes e comunicativos, rodopiando sobre a superfície para evocar rajadas de vento ou inquietação psíquica. Essa evolução sinalizou seu alinhamento com o pós-impressionismo, onde forma e cor funcionavam, além da documentação, para transmitir percepções subjetivas, alterando o observável para desenterrar verdades profundas. Suas aplicações tornaram-se mais assertivas, frequentemente cortando em ângulos para infundir vigor, enquanto as superfícies se tornavam mais ásperas através de um impasto amplificado, produzindo uma dimensão palpável que convida à exploração tátil. Mudando-se para Arles em 1888, em busca de isolamento e radiação, a maneira de Van Gogh atingiu seu zênite de fervor. O brilho mediterrâneo revolucionou seu espectro, transformando-o em um inferno de cores fundamentais e derivadas, azuis vívidos, amarelos e vermelhos que ressoavam com exuberância desenfreada. Ele empregou a cor emblematicamente, não ornamentalmente. Tons ensolarados significavam euforia ou delírio, verdes o surto de vitalidade, carmesins o fervor da vida ou conflagração. Isso não era caprichoso. Ancorado em suas correspondências e investigações, surgia de uma convicção de que as sombras poderiam ecoar como acordes harmônicos, evocando sentimentos sem mediação. Aspectos estruturais se entrelaçavam, limites incharam em perímetros pronunciados, encapsulando configurações que ondulavam com cadência biótica, enquanto os arranjos privilegiavam truncamentos abruptos e perspectivas atípicas, ressoando com influências orientais para escalar a tensão. As pinceladas amadureceram em um redemoinho de gestos, manchas abreviadas, arrastos alongados, pontos e laços, que acumulavam estratos, às vezes tão volumosos, que o meio evocava magma solidificado. Essa abordagem, emparelhada com a mistura de camadas úmidas, onde as tintas se entrelaçavam, fomentava uma impressão de mutabilidade, como se a vista pulsasse e evoluísse em tempo real. Aqui, as criações de Van Gogh aventuraram-se no exaltado, fundindo observação empírica com abstração conceitual para destilar a essência em vez da fachada. Cenas naturais prevaleciam, com terrenos e firmamentos retratados em designs espasmódicos
que paralelizavam suas paisagens mentais. Colheitas ondulantes contorcendo-se como chamas, formas arbóreas espiralando em bobinas rebeldes. Retratos carregavam potência análoga, com rostos moldados via mudanças tonais, em vez de gradientes de sombra, feições acentuadas para transmitir a essência interior. Arranjos de itens inanimados palpitavam da mesma forma, elementos agrupados em montagens cinéticas, onde áreas vazias tinham igual peso às ocupadas, gerando uma atração que cativa os observadores. Suas práticas cobravam um preço, no entanto. O esforço da criação o esgotava, culminando frequentemente em fadiga e estresse psicológico. Ele operava em surtos, gerando sequências que escrutinavam assuntos de forma abrangente, alterando iluminação, ponto de vista e temperamento para mergulhar em suas permutações ilimitadas. Essa tática iterativa revelou sua preocupação com a efemeridade, informada por impressões passageiras, mas estendida para domínios afetivos. Transitando para Saint-Rémy, em 1889, sequestrado em um santuário após um colapso, a linguagem visual de Van Gogh intensificou-se em autoexame. Os recintos limitados e caminhos que ele ilustrou restringiam seus enquadramentos. Contudo, ele os imbuía com momento ilimitado através de formas vórtices e oposições aguçadas. Coníferas imponentes e olivais retorcidos recorriam como ícones, seus troncos e galhos retratados em trajetórias contorcidas que epitomizavam a fortaleza dentro da turbulência. Seu acúmulo textural escalou, o meio espalhado com espátulas ao lado de pincéis, construindo fachadas que refratavam a iluminação variavelmente, conferindo uma faceta tridimensional. As tonalidades permaneceram luminosas, mas adquiriram um elenco mais ilusório, índigos mergulhando em direção à obscuridade, dourados explodindo como corpos celestes, espelhando sua reclusão e aparições. Ilustrações desta era, renderizadas com instrumentos semelhantes a penas, bicos de cana, aumentaram sua engenhosidade gráfica, variando larguras para sugerir volume e fluxo, um modo que recirculou em suas telas para eloquência amplificada. Em Anvers, em 1890, sob supervisão médica, a abordagem de Van Gogh amalgamou facetas precedentes em uma culminação ressonante. Expansões agrárias e perspectivas pastorais dominavam, estruturadas com horizontes expansivos e detalhes próximos que atraíam o olhar para a profundidade. As aplicações condensaram-se em acentos pontuados, tons temperados marginalmente com neutros e pálidos, mas o agregado transmitia uma animação urgente, como se apressasse contra a inevitabilidade. Este intervalo destacou sua devoção à arte como salvação, um canal para lutar contra o desânimo e validar o esplendor da existência em meio à sua dureza. Através de seu corpus, Van Gogh exaltou a veracidade afetiva acima do apelo de mercado. Ele dispôs de poucas peças durante sua vida, dependente de ajuda fraterna, e sua franqueza afastava os pares. Mas esse mesmo escrutínio inabalável perdura como a potência de sua arte. Provoca a introspecção das fragilidades pessoais, percebendo a realidade não como apresentada, mas como sentida. Para sondar mais a fundo seu arsenal cromático, considere como Van Gogh brandiu a tonalidade como um instrumento de ataque. Pós-Paris, ele dominou princípios perceptuais, posicionando pares antitéticos para ampliar o brilho, um tom cerúleo encostado a tons tawny, alaranjados, acastanhados, fazendo ambos tremerem. Isso excedia o artifício, derivava de uma compreensão aguda da provocação emotiva da cor, incorporando noções emblemáticas, onde os pigmentos carregavam significado transcendente. Em empreitadas meridionais, ele avançou isso aos limites, sobrepondo tons puros sem amálgama extensa, permitindo a fusão visual no substrato para uma ressonância direta e não refinada. Tons dourados, notavelmente, emergiram como um motivo recorrente, incorporando iluminação ou frenesi, dispersos em vastas varreduras que comandam arranjos e compelem acertos de contas com a ambivalência da radiação, nutridora,
contudo, avassaladora. A pulsação de seu dialeto pictórico residia na técnica de aplicação. Inicialmente era sistemática, erguendo configurações via gestos acumulados que intimavam firmeza. À medida que o avanço ocorria, desenrolava-se em um balé cinético, arqueado em terrenos, serrilhado em representações. Cada marca um testamento de envolvimento corpóreo. Essa tática de pintura direta, sobrepondo fresco sobre úmido, evitava polimento excessivo, salvaguardando a impulsividade que transmite sentimento não adulterado. A qualidade da superfície acentuava isso. Camadas protuberantes não apenas acrescentavam extensão, mas interagiam com o brilho circundante, fazendo com que as obras de arte mudassem com a perspectiva, semelhante a vistas reais sob céus variáveis. Em trabalhos gráficos, ele utilizou pontilhados e sombreados analogamente, forjando progressões de valor que pressagiavam seus planos coloridos. Em termos estruturais, Van Gogh inclinava-se para o desequilíbrio e a compressão pronunciada, frequentemente deslocando elementos de forma excêntrica, para gerar inquietação ou propulsão. Extraído de gráficos orientais, ele cortava vistas bruscamente, omitindo prelúdios convencionais, para imergir os espectadores em meio à refrega. A percepção de profundidade era manobrada, não rigidamente escolástica, mas instintiva, com convergência exagerada para atrair entidades para redemoinhos de movimento. Essa audácia composicional sincronizava com seu princípio criativo. A arte deve inquietar tanto quanto encantar, revelando correntes subterrâneas do ser. Motivos gravitavam para os ritmos da natureza. Emergência, deterioração, renascimento, ecoando sua existência volátil, mas invariavelmente com um núcleo compassivo, fomentando simpatia pelos marginalizados. A distinção estética de Van Gogh reside nessa mistura de escrutínio e fabricação, fidelidade moderada pela alteração. Seus delineamentos bordavam sujeitos com uma animação beirando a vitalidade, como se os perímetros respirassem. Configurações eram destiladas, reduzidas a geometrias fundamentais, tubulares para flora, globulares para produtos, para sublinhar a generalidade sobre a particularidade. A espacialidade em suas peças parece compactada, porém ilimitada, realizada via níveis sobrepostos e tons diminutos que forjam recessão sem truques enganosos. Essa tática em camadas prenunciou tendências de vanguarda, impactando a emancipação da cor vívida e o impulso emotivo em escolas subsequentes. Motivacionalmente, interagir com a produção de Van Gogh transcende o olhar ocioso. É um chamado para inflamar seu fervor inventivo. Ele demonstrou que o início tardio, rejeições, conflitos internos, nada barra a contribuição impactante. Suas metodologias ilustram que falhas podem fortificar. Um gesto errático pode vacilar, mas coletivamente eles erguem a transcendência. Para o curioso, porém novato, comece observando como seus tons colidem, mas se unificam, como os relevos imploram contato. É uma entrada para ver a arte como diálogo, não ditame. Em nossa era de perfeição eletrônica elegante, sua crueza recorda que a articulação genuína frequentemente decorre da desordem, da contenda, do fato não invernizado. No entanto, a herança de Van Gogh supera a perícia mecânica. É o eco afetivo persistente que incita a reavaliação perceptual. Suas marcas estilísticas, aquelas forças giratórias, arranjos emblemáticos, movimentos libertadores, encapsulam uma perspectiva onde o fascínio surge da desordem, o bálsamo da angústia. Ele evitou a complacência. Ele exigiu participação, esculpindo assim uma rota para criadores perseguirem obsessões impenitentemente. Se sua arte revela algo, é que a fragilidade, canalizada via habilidade rigorosa, pode transmutar a agonia individual em sabedoria coletiva. Imerja-se. Permita que o desconcerte, e você pode desenterrar a coragem para revelar seus terrenos psíquicos com ousadia equivalente. A influência de Van Gogh estendeu-se amplamente,
moldando a compreensão da transmissão sentimental em domínios visuais. Sua rejeição do brilho institucional abriu avenidas para eras posteriores valorizando a singularidade sobre a norma. Para saborear isso, reverta as suas táticas fundamentais. A seleção intencional do veículo, viscoso para a maleabilidade, permitindo emendas que refletiam sua psique agitada. Mídia aquosa para anotações rápidas, capturando disposições transitórias. Fluido para contornos, testando noções estruturais. Cada formato informava as contrapartes, produzindo um conjunto unificado, onde abordagens se cruzavam. A doutrina da tonalidade, profundamente enraizada em sua rotina, originou-se de precedentes românticos e da investigação moderna, considerando as sombras como vetores de sentimento. Ele as estratificava lucidamente em setores para luminescência, densamente em outros lugares para robustez, sempre atento à interação em toda a tela. Esse modo interconectado não implicava isolamento. Cada aplicação auxiliava uma totalidade orquestral, onde a discórdia produzia consonância imprevista. Em relação ao delineamento, Van Gogh elevou-o de simples limite à potência comunicativa, modulando a força para ajustar o fervor, esguio para finesse, amplo para acento. Esse atributo caligráfico, refinado via estímulos asiáticos, conferiu às suas produções um fluxo lírico, como se inscrito em rima óptica. A variação da superfície era multifacetada, sobreposições elegantes opostas a elevações sulcadas, engendrando diversidade sensorial além da visão. Estruturalmente, ele equilibrou coesão e diversidade, empregando reiteração de motivos para instilar cadência enquanto injetava desproporções para espanto. A magnitude era um fator. Escalas compactas para a intimidade nutriam proximidade. Expansivas para vastidões evocavam reverência. A iluminação era retratada não como mero esclarecimento, mas como guia, esculpida via variações térmicas em vez de contrastes de claro-escuro, com avanços aquecidos e recuos resfriados, esculpindo a expansão. Esteticamente, a obra de Van Gogh personifica uma tensão entre estrutura e anarquia, verossimilhança e conceitualismo, engajando espectadores em decifração dinâmica. É essa essência interativa que torna sua arte perene, exigindo investimento sentimental para acessar seus abismos. Para iniciantes, a recompensa é vasta, uma ligação a um indivíduo que, via pura determinação, converteu dificuldade em relíquia. Concluindo este mergulho, encare a arte de Van Gogh como um ímpeto, para escrutinar agudamente, sentir profundamente, articular destemidamente. Seus traços não são artefatos, são instrumentos para atravessar nossas épocas tempestuosas. Acolha o vórtice, a matiz, o relevo, e permita que isso se acenda por dentro. Em última análise, em um reino que frequentemente exige uniformidade, sua vista inabalável afirma que a autenticidade, por mais desordenada que seja, constitui a revelação suprema. A exploração persistente de meios e métodos por Van Gogh revela um compromisso mais profundo com a inovação dentro de restrições. Por exemplo, sua preferência pelo óleo permitia o tipo de revisão que espelhava seu processo de pensamento iterativo, onde camadas iniciais podiam ser retrabalhadas para refletir insights em evolução. Tintas à base de água, usadas em fases preparatórias, permitiam a captura rápida de inspirações momentâneas, preservando a centelha de imediatismo que ele tanto valorizava. Desenhos à tinta, com sua permanência implacável, serviam como exercícios rigorosos na tomada de decisão, forçando uma economia de linha que aguçava sua precisão geral. Expandindo o papel da cor, as aplicações de Van Gogh frequentemente envolviam velaturas estratégicas, glazing, véus finos e transparentes, que unificavam elementos díspares enquanto aumentavam a profundidade. Essa técnica, combinada com seus opacos ousados, criava um diálogo entre sutileza e ousadia, espelhando os próprios contrastes da vida. Sua compreensão da harmonia das cores não era apenas teórica, era experimental,
extraída da observação direta de como a luz do sol alterava percepções em diferentes ambientes. O trabalho de linha também evoluiu de rígido para fluido, incorporando não apenas variação na largura, mas também na direcionalidade, horizontal para calma, vertical para aspiração, diagonal para conflito. Esse vocabulário direcional adicionava camadas narrativas, guiando a jornada emocional do espectador através da composição. A evolução da textura merece nota adicional. Da granulação sutil dos fundos iniciais às erupções vulcânicas dos impastos posteriores, progrediu como uma metáfora para estados emocionais. Em experimentos de mídia mista, ele ocasionalmente incorporava areia ou outro cascalho, embora com moderação, para aumentar esse apelo sensorial. Composicionalmente, o uso da proporção áurea ou regra dos terços por Van Gogh era intuitivo em vez de calculado, garantindo fluxo natural. Seu manuseio de primeiro plano, plano médio e fundo criava uma progressão rítmica, com elementos ecoando através dos planos para reforçar a unidade temática. Nos retratos, a abordagem geral envolvia modelagem de cores para sugerir caráter, tons quentes para vitalidade, frios para introspecção, enquanto feições exageradas serviam a fins expressivos, sem cair na caricatura. As paisagens tratavam o céu e a terra como parceiros iguais, com perspectiva atmosférica alcançada através da recessão de cores, em vez de diminuição linear, fomentando uma sensação de vastidão imersiva. As naturezas mortas transformavam objetos comuns em símbolos através de arranjos cuidadosos, onde a simetria era frequentemente interrompida para injetar imperfeição semelhante à vida. No geral, a síntese estética de Van Gogh, misturando a tradição europeia com influências exóticas, posicionou-o como uma ponte para a modernidade, onde a visão pessoal triunfava sobre normas coletivas. Essa visão expansiva sublinha como suas técnicas não eram habilidades isoladas, mas ferramentas interconectadas para a escavação emocional. O engajamento com elas encoraja não apenas apreciação, mas emulação, provando que a busca artística pode ser um caminho para a libertação pessoal. O realismo de sua arte, entrelaçado com distorção, desafia a visualização passiva, exigindo que questionemos as aparências superficiais. Ao fazê-lo, fomenta uma empatia mais profunda pela condição humana, lembrando-nos que a luta é universal. A franqueza impenitente de Van Gogh na estética, rejeitando a beleza convencional pela potência, serve como modelo para a autenticidade em qualquer esforço criativo. É um lembrete de que o verdadeiro impacto vem da vulnerabilidade expressa com ousadia. Como tal, seu corpo de trabalho permanece como um testamento duradouro ao poder da perseverança, convidando todos a encontrar beleza no quebrado e força no tempestuoso.